Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre viagem no tempo. As implicações de que poderiam ocorrer com a alteração do passado, como numa visão de historiador. E nesse quesito eu digo que nós somos o produto resultante das experiências das várias sociedades durante a história. Se alterarmos o futuro, tipo, por exemplo, viajarmos para o tempo passado e matarmos Hitler antes dele se tornar o Hitler, o malvadão, o excremento de gente, isso não impediria que o nazismo existisse. Poderia até criar uma realidade paralela ainda pior do que o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, poderia criar uma realidade em que os grupos nazistas poderiam ter ganhado a Segunda Guerra Mundial e poderia ter levado a um existencial dentro do mundo. Assim como, por exemplo, poderíamos voltar para o passado e tentar impedir que os militares tomassem o poder no Brasil. Isso não impediria que sofrêssemos uma ditadura militar, pelo contrário, porque era para a sociedade passar por esse processo para poder evoluir, pelo menos teoricamente. E é nesse contexto que eu falo. Como historiador, eu vejo o seguinte: se existisse a possibilidade de viagem no tempo, poderíamos destruir o mundo, porque nós somos o produto resultante das experiências das várias sociedades, sobretudo no que tange ao Ocidente. Nós somos produto resultante das experiências das civilizações ocidentais. E por isso que os eventos históricos que ocorreram foi algo necessário para a evolução humana. E por isso que não se coloca dentro do viés historiográfico a possibilidade que, se houvesse viagem no tempo, que poderíamos alterar o passado. O passado alterado poderia ser algo destrutivo para a sociedade, porque poderiam criar uma realidade distorcida do espaço-tempo. Meio que diz tudo que Deus, uma linguagem do senso comum, tudo que o Criador deixa para a humanidade, ainda que fossem experiências ruins, foram para moldar a sociedade para desenvolvimento intelectual e humanista. Por isso que fez-se necessário todos esses eventos, inclusive tragédias, dentro da historiografia, para que a humanidade evoluísse intelectualmente. E por isso que até as experiências ruins são algo positivo para contemplarmos uma realidade de que somos o produto resultante daquela coisa. Tipo aqui em Goiás, ocorreu o acidente do Césio 137. Se viajássemos no tempo e tentássemos impedir que aqueles catadores de lixo pegassem a cápsula, isso não evitaria o ocorrido. Pelo contrário, após aquele acidente, criou-se mecanismos para não ocorrer mais acidentes, assim como Chernobyl. E tudo que ocorreu de tragédia que chocou a humanidade foi algo necessário para podermos fazer medidas para proteger a própria humanidade. Infelizmente, muitos teve que ter as vidas ceifadas para o melhoramento da proteção, inclusive proteção em termos de energia nuclear.
fez-se necessário esses acontecimentos para a evolução humana. E por isso que eu vejo, como historiador e professor, que uma proposta de viagem no tempo poderia levar à destruição da humanidade, porque a humanidade ia ter uma tentação de querer alterar o passado. E se isso ocorresse, poderia destruir o próprio mundo. É tipo uma teoria que eu vi num documentário do History Channel. Tinha um cientista que coloria da seguinte forma: o complexo do avô. Vamos imaginar que uma pessoa viaja no tempo e vai e mate o próprio avô, e mesmo assim ele existe. Por que disso? A natureza iria criar uma realidade alternativa que iria explicar o nascimento desse indivíduo, para dar uma lógica temporal daquilo que foi alterado. Por isso que eu dei o exemplo do Hitler. Se matássemos o Hitler, poderíamos ter uma realidade alternativa pior ainda do que a existência do nazismo. Por exemplo, poderia ocasionar uma possível vitória de um modelo de extremismo similar ao nazismo de Hitler, mesmo não tendo a presença do Hitler. Alterar o passado poderia ser o sinal do Armagedon humano, porque poderia levar à destruição das experiências do passado que fizeram a humanidade evoluir. E é isso que eu tinha que falar desse vídeo gravado, que eu vou colocar ele amanhã. Espero que todos gostem. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV, e fiquem todos com Deus.